saída. É verdade, a gente vive numa cultura que parece que cobra uma resposta para tudo, o tempo todo. Exato. Rede social, então, nossa. No trabalho, aquela pressão, né? E família, nem se fala. Parece que tem que ter sempre a resposta na ponta da língua. Uhum. E para ajudar a gente a pensar nisso, a gente está com um material bem legal aqui, um texto que explora uns critérios lá da filosofia estoica, sabe? Para ajudar a tomar essa decisão. Falar ou calar? Com mais sabedoria. Que interessante. Uma sabedoria antiga para um problema bem atual. Pois é. E o nosso objetivo aqui é justamente esse, ver como essa filosofia, o estoicismo, pode ser útil hoje, sabe? Para navegar essas situações que às vezes cutucam a gente, né? Especialmente para quem se sente assim mais provocado ou tem dificuldade em controlar a reação, age no impulso. Para quem se sente mais estourado, talvez. Isso, essa turma. E para começar tem uma frase do Zenão de Sítio, o fundador lá do estoicismo, que já dá o que pensar. Temos 2 orelhas e uma boca para ouvir mais e falar menos. Simples, mas profundo, né? Muito. Já coloca a escuta em primeiro lugar. Bom, vamos então para o centro da questão, essa ideia estoica. Tem um conceito-chave chamado proairesis. O que é isso? Basicamente, é a nossa capacidade que todo mundo tem de escolher como a gente responde por dentro ao que acontece fora. Exatamente. É a nossa faculdade de escolha interna, de julgamento. E Epiteto, um estoico incrível, né, que foi escravo e virou mestre. Uma história fantástica, assim. Sim, ele desenvolveu muito isso. Ele dizia, olha, a gente não controla o que vem de fora. O que falam pra gente, o que acontece no mundo, isso tá fora do nosso controle. Certo. Mas, e aí que tá o ponto, a gente tem controle total sobre a nossa resposta interna. Nossos julgamentos, nossas escolhas, nossas intenções. E isso inclui, de forma muito clara, a escolha ativa, sabe, deliberada, de não responder por fora. De escolher o silêncio. Nossa, isso muda tudo, né? Porque aí o silêncio não é mais visto como, sei lá, fraqueza, omissão. De jeito nenhum. Vira uma estratégia. Uma ferramenta mesmo. A gente pensa naqueles exemplos do texto, né? Aquele comentário injusto na reunião. Ou aquele assunto difícil que o parente insiste em tocar. Ou o post na internet feito para provocar. Em todas elas. Em todas elas. Escolher não falar pode ser um ato de força de autocontrole. Mas, vamos ser sinceros. Não é fácil, né? Não é nada fácil. No calor do momento, quando a emoção pega, exercer essa tal de proairesis é um desafio. Principalmente para quem já tem essa tendência a explodir um pouco mais. Com certeza. A teoria é bonita. Mas a prática, olha, exige treino. Constante. Os históricos sabiam disso. Não eram ingênuos. Dominar o impulso é trabalho para a vida. É um músculo, então. Exatamente. Um músculo mental. Você fortalece usando, avaliando o impulso antes de agir. O primeiro passo é reconhecer que é difícil mesmo, mas saber que essa escolha interna existe. Isso já é muito valioso. Ela pode ser cultivada. Entendi. Cultivada. Então, como a gente decide, na prática, quando usar a ferramenta do silêncio e quando não, a que eu preciso falar? Bem, vamos desempacotar isso. O material que a gente está vendo traz uma estrutura bem prática, quase um guia mental, com 3 critérios estoicos. Isso. O primeiro critério é o que a gente pode chamar de teste da verdade e utilidade. Antes de sair respondendo, a ideia é se perguntar 2 coisas. Tá, manda aí. Primeira, isso que eu vou dizer expressa uma verdade que é necessária, que é relevante aqui? E a segunda, talvez mais crucial ainda, essa resposta é realmente útil? Tipo, útil agora, nesse contexto específico? Verdade e utilidade. E o fascinante é que os estoicos lá atrás já faziam essa distinção, né? Não basta ser verdade. Tem que ver se falar essa verdade agora vai ajudar em algo, ou se pode até piorar as coisas. Faz todo sentido. O exemplo do texto é ótimo. Aquele almoço da firma. Ah, sim. E o colega começa com os comentários políticos super polarizados, sabe?
buscando briga. Sempre tem um, né? Pois é, aí mesmo que você tenha uma opinião contrária, super bem fundamentada, verdadeira, adianta falar ali, vai ser útil? Provavelmente não. Só vai estragar o almoço, criar um climão. E não vai mudar a opinião de ninguém, provavelmente. Exato. Nesse caso, silêncio estratégico, ou sei lá, mudar de assunto de leve, preserva a harmonia. E olha que importante para quem se sente esgotado com o conflito. Preserva a nossa energia mental. Uhum. Mas aí me veio uma dúvida. Ao focar tanto na utilidade, em evitar o conflito, a gente não corre o risco de parecer, sei lá, conivente? Ou apático. É uma tensão real, você tem razão. Os estoicos não pregavam a passividade, não. A utilidade aqui não é só evitar briga a todo custo. Ah, bom. Tem que ser pesada junto com os outros critérios, principalmente o da virtude, que a gente já vai ver. A utilidade pode ser, sim, defender algo importante, corrigir uma injustiça, se o contexto permitir e a pessoa tiver alguma abertura, né? Entendi. É um cálculo. É um cálculo, um exercício de discernimento, o que serve melhor ao bem maior naquela situação. Falar ou calar. Não tem fórmula mágica. E sim, guardar energia mental é um benefício importante para focar no que realmente importa. Certo, discernimento. Então vamos para o segundo critério, o teste do controle. Esse é clássico do estoicismo, né? Aquilo que está e o que não está no nosso controle. Exatamente. E aplicar isso na comunicação, aí fica interessante mesmo. Fica. As perguntas aqui são: eu tenho alguma chance real de influenciar positivamente essa situação com a minha resposta? E junto com essa, a outra pessoa está minimamente aberta a ouvir? A considerar algo diferente? Entendi. É ser pragmático. Totalmente. A lógica estoica é essa. Foca sua energia onde você pode fazer alguma diferença. Tentar controlar o que não dá para controlar, tipo, a opinião fixa do outro, ou se ele quer ouvir. É pedir para se frustrar. Exato. É receita para frustração, para desgaste. O exemplo do texto é aquele parente que sempre dá palpite, não solicitado, né? Criação de filho, carreira, saúde. Ah, esse é clássico. E você já tentou conversar, colocar limite. Nada. Se a história mostra que não adianta, que a pessoa está fechada, insistir, argumentar de novo. É dar murro em ponta de faca, né? Exatamente. Talvez um obrigado pela preocupação ou entendo o seu ponto. E aí? Silêncio. Ou muda de assunto. É mais eficaz para nossa paz de espírito. Mas, de novo, essa abordagem de agradece e cala não pode soar meio passivo-agressiva. Não seria melhor ser direto, mesmo sabendo que não vai mudar? Boa questão. A intenção é chave para a ética estoica. O objetivo do silêncio aí não é manipular, não é punir. É preservar sua tranquilidade. É evitar um conflito que você já sabe que não leva a nada. A intenção por trás. Isso. E claro, como você fala faz diferença. Agradeço sua preocupação é uma coisa. Um já entendi obrigado com sarcasmo é outra. O tom conta muito. Honestidade é virtude sim, mas a sabedoria também está em reconhecer quando ser honesto vira só teimosia ou entrar numa briga perdida que só vai te fazer mal. Se o foco é a sua serenidade, evitar o ciclo vicioso, o silêncio estratégico pode ser o mais sábio. E olha que paradoxo, até mais respeitoso a longo prazo por evitar a escalada. Entendi. O foco é no nosso bem-estar interno, na nossa energia. O que nos leva direto para o terceiro critério, que você disse que era o mais profundo, o teste da virtude. Sim. Esse conecta a nossa decisão falar ou calar com o nosso caráter, com quem a gente quer ser. As perguntas são mais pra dentro, sabe? Tipo, essa resposta que eu tô pensando, seja falar ou ficar quieta, ela demonstra as virtudes que eu valorizo? Para os estoicos, as principais eram 4. Sabedoria, justiça, coragem e temperança, que é a moderação. Sabedoria, justiça, coragem e temperança. Ok. E a outra pergunta ligada a essa ação, essa resposta ou a falta dela, me aproxima ou me afasta da pessoa que eu quero ser? Porque, né, nossas escolhas de comunicação não são isoladas. São tijolinhos, vão construindo ou destruindo nosso caráter. Uau! Pesado, mas real.
O exemplo do texto aqui é forte. Ouvir alguém falando mal, fofocando sobre um colega ausente. Sim, Se a gente usar só o critério da utilidade para evitar conflito, talvez a gente ficasse quieto. Mas aí vem o teste da virtude. e o silêncio pode parecer conivência, né? Falta de justiça, de coragem. Exato. Defender a pessoa ausente. Talvez não atacando quem falou, mas corrigindo. Ou só dizendo, olha, não me sinto bem falando de quem não tá aqui. Isso sim demonstra virtude. Nesse caso, falar vira a escolha ética, mesmo que gere um certo desconforto ali na hora. Fica claro que o silêncio não é regra de ouro, né? A virtude às vezes exige a fala. Mas, como você disse, definir o que é virtuoso pode ser complicado. E se as virtudes parecerem entrar em conflito? Tipo, justiça versus temperança, moderação. Essa é a beleza e o desafio da ética na prática. Os estoicos viam a sabedoria como a virtude que guia as outras. Não é aplicar a regra fixa, é usar o discernimento, a frônesis, para ver qual virtude pesa mais ali ou como equilibrar. O discernimento, de novo, sempre ele. No caso da fofoca, a sabedoria diria que a justiça, defender o ausente, e a coragem, falar, mesmo sendo desconfortável, são mais importantes naquele momento. A temperança entra no como falar, com calma, com firmeza, sem agressividade, sem se rebaixar. Ah, entendi. A moderação está na forma. Exato. A resposta virtuosa não é um ataque, é uma intervenção medida ética. Em outras situações, a temperança pode sugerir que o silêncio é o mais justo ou corajoso. É um julgamento constante, baseado nos princípios. Claríssimo. Então, o ponto-chave é não usar os critérios isolados. A força está em usar os três juntos, como se fossem lentes diferentes para olhar a mesma coisa. Vamos voltar naquele exemplo do parente criticando a carreira na festa de família. Vamos lá. Aplicando os três primeiro, verdade e utilidade. Minha carreira é boa para mim, verdade. Mas explicar tudo agora é útil ou só vai gerar mais discussão? A pessoa quer ouvir ou só alfinetar? Utilidade. Segundo, controle. Eu consigo mudar a opinião dele agora, ele está aberto, controle? Provavelmente não, né? Geralmente não. Terceiro, virtude. Qual resposta mostra sabedoria, não cair na provocação, temperança, moderação, talvez justiça, defender minhas escolhas com dignidade sem revidar. Ignorar total parece ruim. Fazer um discurso não adianta. Certo. Então, pesando tudo, talvez a melhor saída seja algo como um reconhecimento educado. Entendo que você pensa assim, mas eu estou satisfeito com o meu caminho. E aí, pá, muda de assunto. Mas me conta, como foi sua viagem? Perfeito. Você vê? Aplicar as três lentes evita aquela reação 880 de calar ou explodir. Leva uma resposta mais pensada, mais eficaz. A integração é que faz a mágica. É isso aí. E para ajudar a gente a fazer isso no calor da hora, né, no meio do furacão, a fonte até descreve uma ferramentazinha prática. Eles chamam de ritual de 60 segundos. Ritual de 60 segundos. Gostei. Como funciona? É uma técnica para criar aquela pausa antes de reagir. A ideia é, sentiu a raiva subindo, a frustração vindo, ou antes de entrar numa situação que você já sabe que vai ser tensa. Para um pouco. Isso. Para um instante. Se der, fecha os olhos. Respira fundo 3 vezes, devagar. Presta atenção no ar. Enquanto respira, visualiza a cena. E aí passa rapidinho pelas 3 perguntas na mente. Verdade, utilidade, controle. Virtude. E na última expiração você se imagina respondendo, seja com palavras escolhidas, seja com um silêncio calmo, da forma que pareceu mais sábia depois dessa pausa. A respiração, a visualização ajuda a quebrar aquele sequestro da emoção, sabe? Cria o espaço entre o estímulo e a resposta. Essencial para quem luta com o impulso. Muito bom isso, prático. Então, resumindo tudo, qual a grande lição que a gente tira dessa sabedoria estoica sobre falar ou calar? Para mim, o que fica forte é que o silêncio escolhido, pensado com esses critérios, não tem nada de passivo. De jeito nenhum. É autogoverno, é ter controle sobre a própria reação, é gerenciar a energia interna e, às vezes, influencia mais do que palavras ditas na hora errada. Lembrei no Marco Aurélio, né? Grande Marco Aurélio. Ele dizia algo como:
A mente se torna aquilo que ela pensa frequentemente. Quer dizer, se a gente acostuma a mente a passar por esses filtros verdade, utilidade, controle, virtude antes de reagir... A gente está treinando o discernimento. Exatamente. E esse parece um caminho muito bom para quem quer lidar melhor com a impulsividade e principalmente achar mais tranquilidade interna, mesmo com o mundo lá fora cheio de provocação. Com certeza. E talvez para a gente levar a reflexão um pouquinho mais adiante, pensando de novo no epiteto, no foco no controle interno, se o nosso poder maior está na resposta interna nos nossos julgamentos, emoções, talvez o domínio mais fundamental não seja só o do silêncio externo, mas o do silêncio interno. Silêncio interno. Explica melhor. Cultivar a capacidade de não se deixar perturbar por dentro, pelas provocações, críticas, problemas, manter aquela calma lá dentro, sabe? Uma clareza, não importa o que aconteça fora. E aí fica uma pergunta final para a gente pensar, né? Qual? Como que a gente cultiva essa quietude interna, essa serenidade, mesmo quando a gente decide, depois de passar pelos 3 critérios, que o mais sábio, útil e virtuoso é falar. Como manter a calma por dentro enquanto a gente se expressa por fora? De forma firme, mas sem ser reativa. Uau. Essa busca pela serenidade na ação talvez seja o próximo nível desse desafio estoico, né? Excelente pergunta. E um ótimo ponto para a gente continuar pensando depois daqui. Olha, muito obrigado pela companhia nessa nossa conversa sobre a sabedoria estoica. Foi ótimo explorar como esses princípios tão antigos podem ser tão úteis hoje para lidar com a comunicação, com as emoções, nesse nosso mundo tão acelerado, né? Eu que agradeço. É sempre bom revisitar essas ideias. Valeu, pessoal. E até a próxima.